Bom dia, meus amigos. Eu tenho recebido nos últimos dias muitas perguntas dos meus jovens seguidores sobre como eu iniciei na advocacia. E as dúvidas que vocês têm são as mesmas que eu tinha quando eu iniciei, só que era uma fase diferente. A gente não tinha tanto acesso assim aos profissionais, então eu resolvi contar para vocês um pouquinho de como foi. Eu entrei na faculdade e no terceiro ano de faculdade eu já iniciei a minha pesquisa do trabalho de conclusão e nessa época eu já sabia que eu queria fazer um trabalho na área de direito agrário. Eu me formei numa faculdade tradicional aqui da minha região, que tinha uma boa biblioteca e infelizmente quando eu procurei meu orientador e falei o tema sobre o que eu queria falar e ele ficou empolgado, adorou, porque na faculdade ninguém não queria falar sobre direito agrário. E nós fomos na biblioteca procurar os livros e, infelizmente, por falta de interesse dos alunos, não existia quase que nenhuma doutrina na nossa biblioteca, que não era uma biblioteca ruim, era uma biblioteca bem vasta, mas não tinha essa parte de direito agrário. E as poucas doutrinas que tinham eram doutrinas muito antigas. Então, meu orientador na época resolveu procurar o reitor e falar que precisava adquirir novos livros porque tinha uma aluna que queria fazer um TCC sobre direito agrário. E aí eu fiz esse TCC, apresentei esse TCC, eu fui a primeira aluna da minha turma a apresentar o meu TCC, porque ele já estava bem adiantado quando quando os meus amigos começaram a fazer o deles, o meu TCC já estava bem adiantado. Aí eu apresentei esse TCC e esse trabalho ficou lá na biblioteca da minha faculdade e eu meio que toquei a vida e comecei a advogar. Quando eu iniciei a minha advocacia, eu já comecei advogando no meu escritório. Os processos ainda eram de papel. A gente ainda colocava um umbigo no balcão, como a gente fala aqui na minha região. E aí as coisas foram acontecendo. Eu tinha feito 3 anos de estágio na área civil. Primeiro eu fiz na comarca com o juiz, na terceira civil com o juiz e depois eu passei para assistência judiciária da minha faculdade, que as ações eram predominantemente de direito de família. E aí eu iniciei minha advocacia advogando na área de família. E fui advogando na área de família, Quando fazia uns 8 anos que eu já advogava na área de família, eu já estava totalmente exausta e eu já não queria mais advogar na área de família. Eu gostava muito do direito de família, só que eu já não tinha mais paciência com os meus clientes, as audiências eram muito longas, muitas delas não eram infrutíferas e saíam as partes totalmente brigadas, e isso foi me desgastando, e eu comecei a pensar que eu queria fazer outra coisa. Só que em nenhum momento eu lembrei desse meu trabalho. Até que eu estava fazendo uma especialização e chegou um professor com o meu trabalho embaixo do braço. E aí ele me fez uma proposta na época. Ele me propôs que ele tinha procurado entre os trabalhos da faculdade as pessoas que falavam de direito agrário e que ele tinha ficado surpreendido porque eu era uma das poucas pessoas que tinha feito trabalho nessa área. E que se eu não queria publicar o meu trabalho. E eu era doida para ter um livro publicado, aí eu peguei e falei, não, eu aceito publicar o meu trabalho, nós vamos publicar um livro do meu trabalho. Ele falou, só que o meu nome aparece em primeiro lugar, você aparece em coautoria. Só que o trabalho era meu. E eu fiquei tentada porque eu queria muito ter um livro publicado, meu sonho era ter um livro publicado. E aí eu fiquei uns dias pensando nisso, e eu falei que eu ia pensar, até que eu conheci uma pessoa, e essa pessoa falou pra mim, olha, Gabriele, o trabalho é seu, a pesquisa é sua, eu não acho justo alguém publicar o seu trabalho. Foi então que eu decidi que eu não aceitaria publicar o meu trabalho, que eu ia deixar o meu trabalho dessa forma, e essa pessoa inclusive me sugeriu, pega um capítulo do seu trabalho e manda para publicar numa revista jurídica. E assim eu fiz, eu peguei um capítulo desse trabalho e mandei para publicar numa revista jurídica. Nessa época eu fazia uma especialização em processo civil e uma especialização em direito empresarial. E eu fui num congresso, eu moro aqui bem próximo a Uberaba. Para quem não sabe, Uberaba tem um congresso excelente, anual, que fala de processo. Todos os processos, né? Ele é bem processual e eu fui nesse congresso. E eu fui porque eu gostava muito da parte de execução. E o Araquém de Assis ia estar lá, era um dos palestrantes. E eu fui por conta disso. Chegando lá, o congresso era maravilhoso.
E aí eu olhava para aqueles palestrantes e eu pensava assim, ai, um dia eu quero estar com eles, um dia eu quero estar entre eles, um dia eu quero estar entre eles. Foi então que veio um novo professor dessa minha especialização e me convidou. Me chamou e falou, olha, Gabriele, talvez você não saiba, mas o professor Fred Didier tem um grupo de estudos, todos os anos a gente se reúne e a gente elabora enunciados. Eu acho que você é muito estudiosa, você não quer participar com a gente? Aí eu falei, eu quero. Então, aí ele pegou e falou pra mim, só que esse encontro vai ser lá em Florianópolis, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E eu fui em Florianópolis. A primeira vez em Florianópolis, quando chegou lá que eu sentei, que eu olhei pra frente, o Daniel Assunção estava sentado na minha frente. E aí veio esse meu sonho. Eu falei, nossa, eu queria estar entre eles. E agora eu estou entre eles. E não tinha só o Daniel Assunção, tinha o Fred Didier e muitos outros. Inclusive muitas mulheres processualistas que as pessoas nem sabem que elas existem, mas elas existem e são grandes processualistas. E aí eu já estava entre eles e muito indignada com o direito de família, já não queria mais trabalhar com o direito de família. Só que o direito de família era responsável por 50% do faturamento do meu escritório. E eu não queria mais fazer direito de família. Não queria mais fazer direito de família e isso o tempo foi passando. Até que chegou uma causa aqui no meu escritório e eu aceitei essa causa de direito de família. E essa causa, quando foi complicada, como todas as outras de direito de família, e aí quando chegou num certo ponto dessa ação de direito de família, eu não conseguia nem contato mais com o meu cliente, porque ele já não queria mais saber do processo. E aí eu falei, não, isso tem que encerrar, isso tem que acabar e vamos conduzir isso pro final. E aí, quando chegou na última audiência, uma daquelas audiências longas de direito de família, 3 horas de audiência, nós conseguimos, por fim, findar esse processo. E aí, como quase todos os fóruns, esse fórum tinha uma escadaria e quando eu cheguei no primeiro degrau, que eu pus o meu pé no primeiro degrau, eu pensei, eu nunca mais faço nenhuma ação de direito de família. Aqui eu encerro minha participação no direito de família. E aí eu já tinha algumas pesquisas encaminhadas sobre o direito agrário. Mas quando eu me formei, as pessoas não falavam muito sobre direito agrário, sobre direito do agronegócio na minha região. Já era mais localizado no sul. Os doutrinadores do sul já tinham mais essa cabeça. E aqui a gente ainda não tinha. E via-se muito pouco falar sobre isso. E aí eu já tinha uma pesquisa iniciada. E essa pesquisa estava lá parada. Foi então que eu resolvi levar essa pesquisa para uma banca. E eu já estava acostumada a apresentar algumas pesquisas em banca e eu levei essa pesquisa para ser apresentada numa banca. Quando eu cheguei nesse dia dessa banca, tinham sete painelistas, né, que nós falamos. E dentre esses 7, eu cheguei, os 7 painéis estavam expostos e o meu, por coincidência, estava no meio. E aí eu olhava, eram pesquisas de direito do trabalho, direito previdenciário, tinha uma de direito de família. E aí eu falei, as pessoas aqui vão achar bizarro o que eu tô falando, porque eles não estão acostumados, né? E aí, eu já tava tensa, porque eu falei, a hora que eu começar a apresentar minha pesquisa, eu não sei se as pessoas vão entender, mas eu vim aqui pra isso, pra saber o que as pessoas pensam. E aí, na hora que eu ia apresentar minha pesquisa, eles deram um intervalo. E no intervalo, um dos professores me chamou, me procurou e falou, olha, eu achei super interessante sua pesquisa. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso e eu acho que isso tem, assim, um grande futuro. E aí, depois desse intervalo, eu fui apresentar minha pesquisa e as pessoas se interessaram muito por essa pesquisa que eu já tinha feito. Na época, eu já tinha terminado essa minha especialização em Direito Empresarial, que na época eu falava sobre a recuperação judicial do produtor rural e de cooperativas rurais. E aí, esse trabalho também era nessa área de direito agrário, mas eu falava sobre a segurança alimentar. E aí eu falei, olha, veio um estralo, falei, olha, eu preciso realmente sair do direito de família, eu não vejo mais futuro nenhum para mim no direito de família, eu vou começar a iniciar, vou voltar minha advocacia para o direito agrário, para as relações agrárias, que é o que eu gosto de fazer e é com isso que eu quero trabalhar. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a ir em muitos congressos, eu gosto muito de congresso, e aí eu comecei a ver que realmente, que era ali que eu me sentia bem, que era aquilo que eu queria fazer,
e que eu tinha que investir e eu tinha que voltar a minha área para direito agrário, para essa área das relações agrárias e do produtor rural. E aí eu comecei a fazer isso. Eu tive a ajuda de algumas pessoas, porque o início, mudar de área depois de 10 anos advogando na mesma área não era fácil, não era simples. E aí eu comecei a advogar e estudar. Então, as pessoas me perguntam como que eu vou começar a iniciar. Tem uma coisa que eu falo isso, eu já fui da comissão dos jovens advogados aqui da minha subseção, e eu gostava demais, e mesmo para os que estão na faculdade ainda, existe um segredo, não é nem um segredo, é o que todo mundo fala e ninguém escuta, todo mundo repete e ninguém escuta. Nós temos duas coisas. Primeiro, estude sempre. Seja o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Porque se você não for o melhor, não vai adiantar, você vai ser o mais do mesmo. E outra coisa, se conheça. Invista no autoconhecimento, porque você só vai conseguir escolher a sua área de atuação se você se conhecer e saber exatamente em que área você quer trabalhar. E que você tenha conhecimento dessa área, porque só querer trabalhar não vai te levar para frente, não vai te destacar. O direito é muito amplo, é o que a gente ouve no primeiro dia que a gente entra na sala da faculdade. O direito é muito amplo, ele tem muitas áreas, da mesma forma que formam muitos advogados todos os anos. Só que se você souber o que você quer, se dedicar plenamente, tem lugar para todo mundo. Não é do dia para a noite, não acontece de uma hora para outra. O sucesso é muito diferente para todas as pessoas. Cada um vê o sucesso de uma forma. Um acredita que o sucesso é ter dinheiro, outro acredita que o sucesso é ter destaque, outro acredita que o sucesso é ser conhecido nacionalmente, é ser conhecido internacionalmente. Então, o sucesso é muito peculiar. Então, acredite em você, se conheça e seja o melhor naquilo que você se propõe a fazer, porque você pode escolher a sua área pela área que você mais gosta de atuar, pela matéria que você tem mais afinidade, por dinheiro, e não tá errado, cada um escolhe atuar na área, cada um tem os seus conhecimentos e a sua bagagem para escolher melhor como atuar nessas áreas. Nós temos várias áreas novas, áreas que estão se destacando. Então, primeiro, se conheça e depois seja o melhor naquilo que você faz. Porque quando você tiver esses dois pilares bem encaminhados, eu tenho certeza que vai dar certo. É assim para todo mundo, não é do dia para a noite, é sacrificante, é doloroso, são muitas horas de dedicação. Só que vale a pena. No final da caminhada, vale a pena. E tem uma frase que fala, escolha a sua paixão para trabalhar, porque você não terá que trabalhar nem um dia. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, escolha aquilo que você realmente gosta, porque senão o seu trabalho, seja ele no direito ou em qualquer outra área, não vai ser um trabalho, vai ser um fardo. Então, eu espero que as minhas dicas tenham servido para vocês. Eu estou à disposição para tirar as dúvidas e que vocês tenham muito sucesso e que venham fazer parte com a gente, porque é a jovem advocacia que vai mudar o direito daqui para frente.